Olá, muito bom dia a todos. Estamos só a aguardar um pouquinho mais, que estão a entrar. Temos aqui muita gente inscrita e estão a entrar. Vamos aguardar então só uns segundos para que todos possam estar presentes desde o início. Agradecia que todos os participantes que se colocassem o seu nome, no caso de depois pretenderem um certificado, só poderá ser emitido se tiverem o nome. Portanto, se quiserem receber o certificado, coloquem o primeiro e o último nome para que saia esse nome no certificado. Bem, dados os 2 minutos de tolerância, vamos então dar início a este nosso webinar sobre ferramentas para a gestão da inovação. Antes de mais, em nome da Tecminho, agradeço a vossa participação. Foi um webinar que está com um número de participantes bastante interessante. Ultrapassámos os 200 e, portanto, esperemos vir a dar resposta às vossas questões e a corresponder às vossas expectativas. Portanto, esta temática da inovação não nos surpreende que tenha esta adesão, uma vez que é uma estratégia fundamental para o crescimento das empresas e para a diferenciação e criação de valor acrescentado, e, portanto, é neste sentido que a Tecminho, enquanto entidade formadora, tem sempre como uma preocupação partilhar no sentido de informação relevante, no sentido de dotar as empresas e as pessoas com conhecimentos e competências fundamentais nesta área, e neste caso em particular deste webinar, de ferramentas informáticas que dão suporte à estruturação e à implementação de estratégias de inovação. Portanto, durante esta cerca de hora e meia, iremos partilhar e disseminar práticas e metodologias utilizadas na implementação de estratégias de inovação, as ferramentas informáticas para o suporte à gestão da inovação nas organizações, estudos de caso, que é sempre importante nós vermos o que é que, de facto, estas ferramentas, em casos práticos, como é que elas funcionam, e práticas interessantes de utilização dessas ferramentas e de disseminação de uma cultura de inovação nas organizações. Portanto, para partilhar todo este know-how, toda esta experiência e todas estas boas práticas, nós temos connosco Filipe Soutinho, que é um especialista na área da inovação, é um agente de inovação e auditor de inovação, um parceiro de longa data da Tecminho, consultor também nestas áreas de inovação e de IDI, gestor de auditor de sistemas de gestão, e, portanto, tem uma carreira vasta e longa nesta área da inovação. E temos também Castro Mendes, cofundador da Innovation Cast, que desenvolve software de gestão da inovação e que irá também fazer-nos aqui a apresentação destas ferramentas informáticas que são úteis para a questão da inovação nas empresas. Nesta sessão, vocês poderão colocar todas as questões no chat, que irão ser respondidas ao longo da sessão ou no final, dependendo da pertinência e do enquadramento das questões na temática que estiver a ser abordada no momento, e depois no final teremos um momento também para todas essas questões que forem surgindo com as apresentações que irão ser aqui realizadas. Portanto, desejo que, de facto, este webinar venha corresponder às vossas expectativas e passo então a palavra ao Filipe Soutinho para dar abertura a esta temática especialista nessa área. Manuela, viva, olá, bom dia a todos. Bom, é um prazer estar cá, obrigado a todos os participantes, já são muitos e, portanto, é bom sentirmos que esta temática da inovação continua a ser considerada relevante pelas organizações, sobretudo empresariais, e, portanto, vamos, sobretudo hoje, dar um pouco de continuidade a alguns webinars que já temos feito neste âmbito da inovação, em diferentes contextos e com diferentes temas. Hoje falando sobre ferramentas e tendo aqui um estudo de caso
muito concreto, desenvolvido em Portugal, e também realçar aqui os desenvolvimentos e realçar aquilo que é a investigação e desenvolvimento que se faz em Portugal e que gera produtos inovadores, e neste caso um produto inovador para a gestão da inovação. Portanto, criamos aqui uma dinâmica que eu penso que é muito interessante. Este webinar também surge na sequência daquilo que é os Masters que a Tecminho tem feito, portanto, nestas temáticas da inovação, e portanto nós vamos ter a quarta edição do Master em Gestão Estratégica da Inovação no final deste mês. Penso que temos ainda aí umas últimas vagas até final do mês e, portanto, até final da semana para inscrição. Portanto, quem estiver interessado, portanto, poderá ainda tentar fazer a sua inscrição até final da semana. E, portanto, é nesse contexto também que este webinar se realiza. Focando no tema, e focando naquilo que é a inovação, eu vou fazer aqui uma partilha de, sobretudo, três tópicos que eu acho que são relevantes e antes de passarmos um pouco para a ferramenta prática que é o Innovation Cast, e que é com muito gosto que a temos cá hoje para a conhecermos melhor, falar sobre três vertentes que na inovação são muito relevantes. Em primeiro lugar, porque é que a inovação é importante do ponto de vista estratégico para as organizações. Depois, o que é mesmo inovar, porque surgem muitas das vezes aqui algumas definições ehm, que não são, digamos que, consideradas adequadas. Há muitas definições, muitos autores atribuem definições distintas e, portanto, eu vou partilhar um pouco aquilo que realmente é e devemos considerar o que é inovar e relacionar isso mesmo com a relevância do termo da inovação e depois falar um pouco realmente sobre as ferramentas que são relevantes para a inovação, que suportam aquilo que é a gestão da inovação nas organizações. E ao falarmos sobre estas ferramentas e a dar alguns exemplos, vamos perceber que realmente as ferramentas informáticas, as ferramentas digitais, como é o caso aqui do Innovation Cast, têm um papel cada vez mais relevante naquilo que são as dinâmicas de gestão da inovação dentro das organizações. E, portanto, permitam-me aqui a partilha durante alguns minutos de falar realmente sobre estas componentes, estas três componentes da inovação, para termos aqui uma linguagem, uma dinâmica que seja relevante. Bom, em primeiro lugar, realmente porque é que a gestão da inovação cada vez se traduz como um elemento relevante para aquilo que é a estratégia das organizações, para aquilo que é a competitividade, sobretudo empresarial, e para aquilo que é a diferenciação e a criação de valor, e vamos lá já ver o que é isto de gerar valor nas organizações. Todos nós conhecemos casos que dizemos que são empresas muito inovadoras e, infelizmente, ou não, elas vão se mantendo vivas ou não no mercado. Provavelmente o exemplo mais relevante, ou aquele daquele mais conhecido, e o que eu dou sempre como exemplo, remete-nos para esta imagem da Kodak. Portanto, a Kodak foi, por 4 anos consecutivos nos Estados Unidos, considerada uma das empresas mais inovadoras. E a verdade é que, sendo uma das empresas mais inovadoras durante 4 anos consecutivos, e todos nós nos recordamos de utilizar provavelmente este rolo, esta imagem, a verdade é que esteve connosco durante mais de um século, mas em 2012 foi obrigada a pedir falência, e o termo é mesmo esta, obrigada, porque não conseguiu fazer aqui um passo essencial, acompanhar a evolução, ou não quis, não é? Não conseguiu ou não quis acompanhar a evolução tecnológica, acompanhar aquilo que foi a vertente precisamente da digitalização e, portanto, continuar no mercado. Este exemplo da Kodak foi-se refletindo em outras organizações que realmente assumem e tiveram um papel inovador. Quando nós, em 2017, vimos que a Toys R Us
teve aqui uma redução drástica do seu funcionamento, eliminando por completo aquilo que eram as operações que tinha em muitos países. Portugal, felizmente, manteve a marca e manteve aquilo que era a atividade. Nós ficamos a pensar, bom, basicamente estamos aqui num negócio que quase todos nós considerávamos que não ia deixar de existir, porque todos nós compramos brinquedos, somos influenciados pelos nossos filhos a comprar os brinquedos, e então a verdade é que vimos perante que estávamos num paradigma, o que é que vai acontecer à Toys R Us. Felizmente na Europa e na Ásia a Toys R Us continuou, mas a verdade é que quase 40.000 pessoas foram despedidas, muitas lojas fecharam e, portanto, houve uma reestruturação completa do modelo de negócio. E isto vai acontecendo, em outros negócios, quando há poucos meses, semanas, aliás, vimos a Tupperware em Portugal a fechar a única fábrica, uma das fábricas que tinha, a única que tinha, uma das marcas também consideradas das mais inovadoras, e que já em 2023 saía a notícia, portanto, que esta marca de embalagens de cozinha, que eu acho que todos nós utilizamos e apelidamos de Tupperware para tudo que utilizamos nas embalagens de cozinha, afirmava-se já realmente em 2023 que podia correr o risco de falir, de desaparecer, e a verdade é que a marca não deixa de desaparecer, mas a verdade é que a falência ocorreu. A compra da marca está a ser negociada e, portanto, isto mostra-nos que a evolução dos negócios hoje em dia é afetada muito rapidamente. As evoluções tecnológicas surgem de uma forma muito rápida, e temos que nos adaptar a elas. E, portanto, isto é algo que vai acontecendo e que faz-nos pensar que a diferenciação tem que ser contínua, tem que ser dinâmica, tem que ser sistémica. E quando falamos de diferenciação, portanto, falamos numa evolução do paradigma dos modelos de negócio que tem que continuamente existir e que deve ser um reflexo daquilo que dentro das nossas organizações deve acontecer e deve existir. E, portanto, quando falamos de diferenciação, falamos deste termo inovação. A inovação pode significar tanto uma atividade, portanto, nós falamos de atividades de inovação dentro das nossas organizações, ou pode ser um resultado dessas próprias atividades, quando nós, por vezes, em muitas das vezes, temos atividades de investigação e desenvolvimento, as parcerias das entidades do sistema científico e tecnológico com as entidades empresariais, um tema que tivemos num webinar há pouco tempo também na TecMin. E, portanto, este termo inovação passou, sobretudo nas últimas 2 décadas, a fazer parte daquilo que é as dinâmicas das organizações empresariais e passou a fazer parte da nossa linguagem quase universal. E hoje em dia falamos muito em inovação, e importa, passando aqui para o segundo ponto que eu inicialmente refleti, importa realmente percebermos o que é que inovar representa para nós e o que é o conceito de inovação. E, portanto, o Manual de Oslo da OCDE, em 2005, na sua terceira edição, apresentou aqui uma definição que foi a primeira definição universalmente aceite, digamos assim, por todos os especialistas na área da inovação. Portanto, sempre fomos tendo, como há pouco disse, muitos autores com muitas definições de inovação. O Manual de Oslo da OCDE, realmente, na sua edição de 2005, apresenta uma definição comumente aceite e, portanto, em que nós olhamos para ela e consideramos que, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista global, a podemos utilizar. Depois, em 2018, aparece a quarta edição do Manual de Oslo, uma edição, portanto, atualizada, em que novamente nos remete para um ajuste da definição da inovação mais aberto. Portanto, temos aqui uma definição de inovação mais aberta, em que nos fala de um produto ou processo novo ou melhorado, ou a combinação da melhoria ou do novo.
novo entre aspas, e que nos remete aqui para a diferenciação, portanto, difere significativamente dos processos ou processos anteriores da organização e que tenha sido disponibilizado a potenciais utilizadores ou utilizado pela organização. Portanto, disponibilizado a potenciais utilizadores no caso de um produto, utilizado pela organização no caso do processo. E, portanto, já nos focamos aqui na utilização, na disponibilização ao mercado, à sociedade. Há aqui uma vertente que nos remete para um paradigma que é a geração de valor. E, portanto, quando falamos de inovação, falamos claramente daquilo que é gerar valor, falamos claramente da utilização dos resultados da inovação. E este é um paradigma que nós temos que ter em conta porque nós podemos desenvolver os melhores produtos do mundo, podemos ter os melhores processos dentro da nossa organização, mas se eles não geram valor, nós não estamos a ser inovadores. E, portanto, podemos ter nas prateleiras dos hipermercados os produtos que nós consideramos que são mais inovadores, mas se nós não os conseguimos vender, não estamos a conseguir ter retorno, não estamos a conseguir gerar valor. E, portanto, é isto que nós temos que ter em conta, que é gerar valor tem dois contextos que são muito importantes. Um, em primeiro lugar, que deve ser financeiro, ok? Portanto, a geração de valor para uma organização, sobretudo empresarial, tem que ser financeiro e isso tem que estar refletido naquilo que é a estratégia da organização, porque se não gerar valor financeiro, nós não conseguimos demonstrar que estamos a ser competitivos e, portanto, não vamos estar realmente a conseguir ser inovadores. É claro que também temos valor não financeiro, o desenvolvimento de competências que acontece nas pessoas que trabalham nas atividades de inovação, aquilo que é todas as metodologias, o know-how que é gerado dentro da organização e que nós podemos potenciar e que é valor não financeiro, as competências das próprias pessoas, portanto, que pode ser potenciadas essas competências e podem ser valorizadas. E, portanto, o valor não tem que ser só financeiro, em primeiro lugar financeiro, mas não tem que ser só financeiro. Por outro lado, temos que perceber, como a própria definição do Manual de Oslo nos dizia, que há aqui um grau de novidade. Portanto, as partes interessadas, em primeiro lugar, os colaboradores de uma organização, em segundo lugar, os clientes dessa organização, têm que perceber que há um grau de novidade perante aquilo que nós desenvolvemos. E, portanto, tem que existir aqui uma percepção pelas diferentes partes interessadas que há aqui uma diferenciação, e essa diferenciação é este grau de novidade, que nos mostra que realmente há aqui um mecanismo gerador de valor com impacto na sociedade, com impacto na organização e que vai dar benefícios para essa organização e para a sociedade. E nós falamos, neste caso, de soluções. Portanto, estas soluções traduzem-se em valor financeiro e ou não financeiro e em novidade, em diferenciação, que do ponto de vista estratégico, portanto, tem um impacto muito grande para a organização, e é relevante para ela e, portanto, estas soluções vão permitir que as empresas, sobretudo as empresas, continuem a ser competitivas no mercado, continuem a gerar valor, sejam inovadoras e, portanto, consigam ser competitivas perante aquilo que são as entidades concorrentes que existem. Bom, no meio disto tudo e no meio destas definições que eu estou aqui a apresentar, hum, temos que perceber o que é realmente isto da inovação. E, portanto, a inovação baseia-se, sobretudo, num conceito e num conjunto, desculpem, num conjunto de três premissas, e tenho que voltar aqui atrás, de três premissas que são muito importantes. As ideias que alimentam o processo de inovação, o conhecimento, o know-how, que pode ser potenciado, pode ser já intrínseco e fazer parte das pessoas, ou pode ser gerado esse conhecimento através, por exemplo, de atividades de investigação e desenvolvimento, e as iniciativas que nós realizamos dentro das organizações. E, portanto,
fazendo aqui uma ligação entre as ideias, o conhecimento e as iniciativas ou projetos. Portanto, adota-se cada vez mais o termo de iniciativas, onde nós incluímos os projetos. Este triângulo é as bases para nós gerarmos inovação, e as ferramentas que nós utilizamos têm que permitir que cada vez mais possamos ter uma inovação aberta, onde a geração de ideias é relevante. Por outro lado, onde se propicia a geração de conhecimento e se aplica aqui dinâmicas de iniciativas de atividades, de projetos, para que realmente exista e possa existir inovação. O que é que isto tudo se torna relevante dentro de uma organização? Como é que nós podemos fazer com que esta inovação realmente possa ser dinâmica, possa ser sistémica dentro das empresas? Primeiro, conseguir ter esta cultura de inovação a funcionar. Segundo, ter uma estratégia de inovação que faça com que a cultura realmente seja operacional e exista. E, portanto, para isso é que nós precisamos de ferramentas. Para termos esta cultura e para termos uma estratégia de inovação, precisamos de ferramentas que nós utilizamos dentro das nossas organizações, para conseguirmos ter esta dinâmica a funcionar. Que tipo de ferramentas? Bom, há um conjunto de ferramentas que eu muito rapidamente vou falar, mas que são importantes para conseguirmos operacionalizar e ter esta estratégia de inovação a funcionar e a cultura de inovação exista dentro das organizações. Em primeiro lugar, perceber aquilo que são as tendências e realizar atividades de benchmarking. Nós, quando queremos ter uma estratégia funciona por base em objetivos e em ações que nós vamos concretizar. Estes objetivos e estas ações baseiam-se nas tendências do nosso setor de atividade e, portanto, precisamos de perceber quais são as tendências que existem no nosso setor de atividade. Podemos realizar ações de benchmarking, aquilo que nós chamamos de vigilância, de perceber do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista da geração de ideias, das parcerias da nossa relação com as partes interessadas. Se nós olharmos aqui para este barómetro internacional de inovação que, que em 2025 foi publicado pelo Aiming Institute, percebemos que há aqui um conjunto de prioridades da inovação e percebemos que, por exemplo, implementar novas ferramentas e tecnologias é uma das prioridades de inovação da área empresarial que tem uma relevância maior. O trabalhar a inteligência artificial, que cada vez ouvimos falar mais nos últimos, sobretudo, 2, 3 anos, que é uma prioridade também. O melhorar os produtos para aumentar a satisfação dos clientes, o investigar e compreender as necessidades dos clientes. Portanto, é esta análise de benchmarking e análise de tendências que nos faz perceber quais são as prioridades da inovação. Por outro lado, para além de percebermos quais são as tendências e o benchmarking, há algo que nos indica que nós precisamos de recursos. Trabalhar a inovação e ter ferramentas para trabalhar a gestão da inovação indica-nos que temos que ter recursos, neste caso não digitais, recursos que podem ser pessoas, é tempo e é investimento em euros também. Outro facilitador que surge como ferramenta para a gestão da inovação é nós trabalharmos com referenciais normativos. Portanto, os referenciais normativos estejam ou não certificados, e aí a relevância e a estratégia depende de cada organização, remete-nos para boas práticas, para ferramentas e metodologias que nós podemos utilizar. Recentemente tivemos o lançamento da ISO 56001, o primeiro referencial ISO internacional, portanto, de requisitos para sistemas de gestão da inovação, lançado em setembro de 2024, em que se traduz aqui numa evolução, para quem conhece as normas nacionais que nós tínhamos, a NP 4457, a última edição de 2021, traduz-se aqui numa evolução de paradigma muito relevante para Portugal, mas para todos os países que estão englobados aqui na ISO. Portanto, o facto de termos um referencial que as empresas se podem certificar, todas as organizações se podem certificar,
e, portanto, que se traduz numa ferramenta que também é relevante porque nos indica orientações do ponto de vista estratégico, metodologias práticas e orientações para ferramentas que nós podemos utilizar para gerir de uma forma mais eficaz e mais eficiente aquilo que é a inovação nas nossas organizações. Depois, para além daquilo que é o nós prepararmos a nossa estratégia, as tendências, o benchmark e os recursos que precisamos, que se vai traduzir em termos de pessoas, tempo e investimento, sabemos que para isto tudo, hum, é importante existirem competências. E, portanto, o desenvolvimento das competências das pessoas para trabalhar com a inovação é algo que também se traduz como um elemento preponderante. O desenvolvimento das competências pode ser feito de muitas formas. Participação em iniciativas de inovação, em projetos de investigação e desenvolvimento, as atividades de formação, e por isso não posso deixar de falar naquilo que é o Master, que a Tecminho disponibiliza, e como eu disse no início da sessão, vamos ter a quarta edição no final deste mês, e portanto o desenvolvimento de competências através aqui de uma dinâmica onde para além da partilha de know-how, da partilha de conhecimento, existe uma partilha de ferramentas, existe um networking, um trabalho em que operacionalizamos aquilo que estamos a partilhar como conhecimento, se traduz como uma ferramenta muito relevante e muito importante, para conseguirmos estar mais aptos a trabalhar aquilo que é a gestão da inovação. E, portanto, o desenvolvimento de competências é também uma ferramenta para auxiliar aquilo que é a gestão da inovação. Por fim, aquilo que são as ferramentas informáticas que nós cada vez mais utilizamos como suporte para a gestão da inovação. Aliás, os próprios referenciais normativos nos orientam para elas, e a verdade é que nós sabemos que hoje em dia não nos conseguimos, trabalhar e desenvolver aquilo que é as nossas atividades de inovação sem nos aliar delas, e, portanto, elas são muito relevantes para trabalharmos a gestão da inovação. Temos aqui um estudo de caso e uma ferramenta de inovação desenvolvida em Portugal, que o Carlos nos vai falar. Um, não queria deixar de refletir aqui sobre um conjunto de ferramentas que têm vindo a ser desenvolvidas por uma entidade que em Portugal assumiu um protagonismo muito importante nesta dinâmica da gestão da inovação, a Cotec, como associação empresarial para a inovação. E, portanto, a Cotec, desde 2007, como a figura dos primeiros lançamentos, dos primeiros referenciais normativos para a área da inovação, sempre teve aqui um papel muito relevante. O nosso último webinar em novembro passado com a Cotec fez-nos trazer novamente tudo isto à memória, e a verdade é que a Cotec tem um conjunto de ferramentas que são muito relevantes para aquilo que é o suporte à gestão da inovação, sobretudo de um ponto de vista de diagnóstico e de avaliação de maturidade, e, portanto, num registro mais inicial de preparação da nossa estratégia de inovação. E, portanto, tem esse papel mais de diagnóstico, mais de análise de maturidade, que depois nos remete para uma formalização de uma cultura e de uma estratégia onde temos que ter ferramentas mais robustas, mais operacionais, mais transversais a toda a organização, em que, sem dúvida, a Innovation Cast se traduz num dos desses grandes exemplos que temos, e numa das ferramentas que nós podemos utilizar das nossas organizações. Carlos, obrigado pela tua presença aqui. É com um enorme gosto que te temos. Ahm, e peço-te que nos fales um bocadinho, como cofundador que foste da Innovation Cast, que nos fales um pouco sobre aquilo que é
a Innovation Cast como plataforma para a gestão da inovação e como uma ferramenta essencial para a gestão da inovação, e nos mostres o que é que ela nos traz como potencialidades e de que forma é que a podemos utilizar. Bom dia e obrigado, Carlos. Bom dia, obrigado pelo convite. Olá a todos. Eu acho que fizeste pontos muito interessantes. Há um ponto muito giro que é que fizeste sobre a Kodak, não é? Que é o facto deles serem obrigados a pedir falência. E falaste também na necessidade de, por um lado, das empresas criarem valor e capturarem valor para elas. E que não chegava a ter produtos na prateleira do supermercado, porque depois se eles não vendem, nada é feito. Há uma coisa muito interessante que eu não sei se a maior parte das pessoas sabe ou não, mas quem inventou a máquina digital de fotografia foi a Kodak em 1975. Foi um engenheiro da Kodak, ele foi galardoado na Casa Branca há poucos anos por essa invenção. Mas a gestão de topo estava tão preocupada que aquilo pudesse canibalizar o negócio da Kodak, que era vender basicamente revelações, que arquivou aquilo lá no arquivo da R&D, não é? E eles acabaram depois por ser vítimas, vá lá, do mercado da fotografia digital. Pronto, é só um ponto interessante. Há outro interessante também, enquanto li aqui a minha apresentação, que é no mesmo ano em que a Kodak foi obrigada a abrir falência, o Instagram foi comprado pela Facebook por 1 bilhão. Ou seja, há aqui um contraste. Nitidamente, há uma mudança muito grande. Há esse ponto muito importante que é, ok, como é que nós vamos criar valor? E o objetivo da inovação é esse. Eu trabalho em gestão da inovação mais ou menos desde 2010. Nós somos uma plataforma portuguesa para a gestão da inovação, já passámos por diferentes fases, por diferentes tipos de abordagem ao mercado, mas começámos isto em 2010 e na altura com a Motengil, muito ligados também ao que era na altura o NP 4457, mas também as necessidades que as empresas tinham de basicamente ter um sistema de gestão de inovação, que é uma coisa que hoje em dia se está a tornar mais comum. Hoje em dia já temos referenciais normativos, a gestão da inovação está-se a tornar numa profissão, mas há 15 anos atrás isto ainda era assim, pronto, um bocadinho mais difícil de gerir. E basicamente é isso que nós fazemos e é isso que eu vos vou mostrar hoje. O nosso propósito, nós trabalhamos para ajudar os nossos clientes a criarem sistemas de gestão de inovação, obviamente sistemas eficientes, sistemas produtivos que criem valor para a empresa. E como vocês sabem, acho que a maior parte das pessoas que está aqui neste webinar terá alguma ligação à inovação. Isto normalmente é difícil. O que é difícil? Ou seja, criar coisas novas, chegar ao mercado, chegar à maneira como nós trabalhamos e fazer mudanças, nem sempre é fácil. E, portanto, existe uma quantidade grande de coisas que as organizações têm que fazer para terem um sistema de inovação produtivo, e eu vou-vos mostrar um bocadinho de cada uma destas coisas. Há um foco que também falaste que é importante, que é as ideias, ou seja, tudo começa com as ideias, mas depois de nós capturarmos as ideias, depois temos aqui um conjunto de possibilidades, de oportunidades que nós pensamos, ok, isto pode ser interessante. Começa, um trabalho muito grande que tem a ver com, ok, destas possibilidades todas que nós temos, quais é que eu vou escolher, em quais é que vou apostar, e depois fazendo essas apostas, dependendo do tipo de ideia, nós vamos ter que perceber, ok, o que é que eu vou fazer com esta ideia, como é que eu vou desenvolver esta ideia, será que isto vai dar resultado ou não? E depois também existe um conjunto de atividades muito grande que não está relacionado com a parte mais processual, com a parte operacional do processo, mas está relacionado com as pessoas, porque obviamente nós hoje em dia temos cada vez mais AI, temos cada vez mais ajudas, mas atualmente as ideias ainda vêm e são executadas por pessoas. Pronto. É isto que eu vos vou mostrar um bocadinho. O Filipe já falou o que é um sistema de gestão de inovação. Acho que também aqui é fácil pensarem, ok, da mesma maneira que os profissionais na área de vendas, por exemplo, utilizam softwares como CRMs, na contabilidade usamos ERPs. Este é o software para os profissionais de inovação. Eu vou-vos mostrar basicamente 4 áreas diferentes do software. A primeira está relacionada com a necessidade que as empresas têm de identificar oportunidades e inspiração para inovar, ou seja, perceber o que é que são novas tecnologias, o que é que são novas startups que estão no mercado, o que é que são tendências. O objetivo é descobrir coisas que nos possam inspirar a ter novas ideias ou novos projetos. A segunda parte está relacionada com a gestão de ideias, e o objetivo que nós temos é como é que podemos ajudar os nossos clientes a ter melhores ideias mais depressa, e usamos colaboração para o fazer. Eu vou-vos mostrar como é que funciona.
E a partir daí depois temos também alguns conceitos relacionados com testar ideias. Isto é uma parte muito importante, que tem a ver com validar ideias. Nós sabemos que a melhor versão de qualquer ideia não é a primeira versão, ou seja, nós normalmente temos um conceito inicial que depois vamos desenvolvendo e que muitas vezes muda ao longo do tempo, fruto do que vamos descobrindo, e esta é uma parte que normalmente que as organizações têm alguma dificuldade e é onde é preciso investir bastante, que é, ok, temos aqui um conjunto de ideias, vamos ver se elas nos podem ajudar a criar valor de uma maneira rápida e barata. E a última parte tem a ver com levar as ideias até ao fim e perceber qual foi o valor criado. Valor, tal como o Filipe disse, por um lado comercial, mas por outro lado também o valor de existem aprendizagens que se fazem, que depois podem aplicar a outras áreas ao longo destes processos. E é um bocadinho isto que eu vos vou mostrar. Dois slides só antes de entrar para a apresentação. Normalmente os nossos clientes fazem isto internamente, ou seja, a primeira componente de abrir inovação tem passado por abrir inovação a todos os colaboradores da empresa, ou seja, tradicionalmente a inovação é uma coisa que estava mais limitada aos departamentos de investigação e desenvolvimento, marketing e gestão de topo, portanto tem havido na última década, mais que isso, uma abertura da inovação ao resto dos colaboradores, ou seja, não se pretende substituir o que é que faz investigação e desenvolvimento, mas pretende-se complementar, e por outro lado também uma abertura do ponto de vista externo, que é, nós sabemos que cada vez mais para desenvolver qualquer inovação nós precisamos de muita colaboração, são precisas muitas competências e, portanto, muitas vezes as organizações hoje em dia acabam por estar a trabalhar com startups e unidades de investigação, por exemplo, como a Tecmin, parceiros, fornecedores, clientes, ou seja, hoje em dia uma plataforma de inovação também tem que vos ajudar a ter esta abertura por um lado interna e por outro lado externa. E a última coisa, antes de passar ao software e mostrar-vos como é que funciona, é uma coisa importante que é, como podem ver por alguns dos nossos clientes, isto não é uma solução só para uma determinada área de negócio. Nós temos clientes que até a nós nos surpreenderam inicialmente, porque começámos a trabalhar com contabilistas, advogados, ou seja, áreas que não estávamos à espera que estivessem tão focados na gestão de inovação. A maior parte dos nossos clientes é no estrangeiro, mas em Portugal temos também começamos a ter muita adesão e nota-se uma diferença. Acho que nos últimos anos tem-se notado um investimento maior a nível nacional e nós temos empresas como o Grupo Nabeira há muitos anos, a Small Compal, a VDA, a Bondalti, a CUF, a Brisa, e nota-se que está a haver um investimento maior. E, portanto, o que eu vos vou mostrar agora um bocadinho é o que é que isto pode ser na prática, sendo que há um ponto importante, e como vocês podem ver aqui, nós temos empresas de logística, de telecom, temos bancos, temos organizações do Estado, universidades, é que cada organização tem que encontrar um modelo de inovação que funcione para si, ou seja, hoje em dia temos as referências normativas, começamos a ter um corpo de conhecimento grande que podemos aplicar em diversas organizações, mas continua a ter que haver um trabalho e um esforço de encontrar algo que possa ser adequado para o que a organização faz e para o que quer fazer em termos de estratégia de inovação. Eu penso que devem estar a ver o meu browser. Isto é um exemplo de Innovation Cast que nós usamos normalmente para fazer demonstrações, é na área da saúde e trata-se de uma plataforma colaborativa, ok? Não é bem uma rede social, ou seja, isto não é tipo o Instagram, se quiserem é mais tipo, vá lá, um modelo de LinkedIn em que nós ligamos pessoas e ideias que de outro modo essas ligações não iam acontecer. Ou seja, isto começa por ser um papel importante da plataforma, que é juntar pessoas e ideias que de outra maneira não iam estar juntos. E eu vou-vos mostrar como é que isso funciona na prática. Quando alguém vai a uma plataforma destas, no nosso caso, nós temos um foco muito grande em comunicação. Pode-se definir o que é que vamos comunicar, ou seja, o que é relevante neste momento para a organização. É possível ter logo ao início destaques, ou seja, coisas em que queremos focar os nossos colegas ou colaboradores externos, ou seja, quais são as áreas, quais são as atividades que queremos que eles façam. E como podem ver, temos uma lista de atividade que é personalizada para cada pessoa. Há um foco muito grande nas pessoas, ou seja, vocês vão sempre estar a ver em todo lado, nos comentários, nesta feed de atividade, tudo mais, um foco bastante grande nas pessoas, porque o objetivo final é esse, é mesmo ligar as pessoas e ideias novas. Eu vou começar com
o que o Filipe também disse que era relevante, ou seja, as ideias que são as sementes da inovação. Existem dentro da nossa tecnologia duas modalidades para fazer esta captura das ideias, que servem propósitos diferentes. O primeiro está ligado à estratégia da organização, ou seja, a organização define uma estratégia, sabe, tem uma ideia de onde é que quer inovar, e a gestão da inovação, esta função dentro da organização, deve estar ao serviço da estratégia organizacional, ou seja, se nós queremos inovar em determinadas áreas, a gestão da inovação deve facilitar essa inovação. E para esse mecanismo nós temos o que nós chamamos de desafios. Há muita gente que chama isto campanhas, hackathons, coisas diferentes. Mas o que é aqui importante basicamente é que a partir de determinados objetivos que a organização tem, nós lançamos desafios aos participantes. Ou seja, um desafio é uma campanha, tem uma duração, normalmente são semanas, esta aqui está com muito tempo só para nos dar, para não termos sempre que estar a mudar isto nas demonstrações, mas o objetivo é nós conseguimos comunicar às pessoas quais são as áreas em que temos necessidade de inovar. E neste caso, o meu exemplo é na área da saúde, por exemplo, este desafio está relacionado com como é que nós conseguimos melhorar a experiência de espera nos nossos hospitais. E acreditamos, neste caso, nesta empresa virtual, que vai levar a um aumento do retorno e fidelização dos pacientes. Quando se lança um desafio, existem um conjunto de boas práticas. Normalmente as empresas comunicam o desafio, podem usar imagens, podem usar vídeos. Basicamente, o objetivo é dizerem às pessoas, ok, estamos à procura de ideias nesta área. E isto ajuda bastante porque, por um lado, estamos a focar a participação nos objetivos estratégicos da empresa, e, por outro lado, estamos a definir também âmbitos de participação. E neste caso é bastante simples, qualquer pessoa que veja este desafio pode ter uma ideia para este desafio, carrega num botão e diz eu quero submeter a minha ideia. O que vai acontecer é que vamos fazer um conjunto de perguntas. Este conjunto de perguntas depois varia de acordo com o desafio em que estamos a trabalhar, mas a submissão de uma ideia em si é um processo muito fácil, só leva alguns minutos. Acho que há uma coisa aqui importante que nós temos que considerar, é que se nós tivermos um processo de captura inicial muito complexo, as pessoas normalmente desistem, porque não têm tempo e porque não têm conhecimento necessário para estruturar toda essa informação, e portanto nós temos aqui uma aposta em focar as pessoas numa área, ter uma submissão de algum modo facilitada, mas focada com algumas questões que os direcionam, e a partir daí desenvolver a ideia. Pronto, este é o primeiro modelo para capturar a ideia. O segundo modelo para capturar ideias também tem a ver com a estratégia da organização, de algum modo, mas tem dois objetivos. Ou seja, os desafios são campanhas que estão limitadas e ocorrem durante determinado tempo, em que as pessoas podem ir lá submeter as ideias, mas depois fecham. Por outro lado, existem áreas em que a empresa está sempre aberta e tem necessidade de inovar. Ou seja, é possível também, ao mesmo tempo que estamos a correr estes desafios, definir um conjunto de áreas. Neste meu caso de exemplo, nós estamos a querer ideias para usar a AI generativa na saúde, recursos humanos, temos um acelerador interno, ou seja, a empresa pode também definir quais são as áreas em que quer recolher ideias em qualquer altura. Isso é bastante relevante, porque, por um lado, também são áreas que podem estar ligadas e estão à estratégia da empresa, mas por outro lado também revela um papel importante da inovação, que é nós não queremos só recolher ideias para os desafios que nós já sabemos que temos, nós também queremos recolher ideias que nos possam ajudar e possam ter um impacto na nossa estratégia. Voltando ao exemplo da Kodak, eles tiveram a ideia, houve um tipo que pôs aquilo a funcionar, fez uma demonstração e diz está aqui uma captura de uma imagem digital, mas depois não capitalizaram essa ideia. Portanto, este ponto é importante também, nós temos que capturar ideias, por um lado, para executar a estratégia, para o outro lado, nós temos que capturar ideias para nos ajudar a também mudar a nossa estratégia e ter estratégias mais inovadoras. O processo para os utilizadores é exatamente o mesmo. Quando eu clico em submeter a minha ideia, ele vai-me fazer um conjunto de perguntas. Normalmente o que acontece é que, sendo áreas mais genéricas, fazemos mais perguntas. As perguntas são sempre feitas no sentido de ajudar quem está a comunicar uma ideia, a estruturar a sua ideia e a comunicar o valor dessa ideia. Por exemplo, neste caso, nós guiamos a pessoa e dizemos, ok, qual é o problema que estamos a resolver, quem é afetado por isto, existem ou não soluções, quais são as limitações dessas soluções, e fazemos algumas perguntas sobre a escala, de um modo muito leve, perceber, ok, isto é uma solução para quem? Para 10 pessoas, para 100 pessoas, para milhares de pessoas, quanto é que isto nos podia custar?
Quanto tempo é que achamos que isto pode demorar até ter impacto? Ou seja, as próprias ferramentas podem ajudar as pessoas a estruturar a informação que têm, neste caso, a comunicar as suas ideias. O que acontece na maior parte das plataformas é que a partir daqui o próximo passo é alguém da organização avaliar estas ideias e dizer sim, não ou talvez no futuro. Pronto, e nós seguimos uma abordagem diferente porque, tal como vos disse, normalmente quando alguém submete uma ideia inicialmente, a ideia não tem toda a informação que nós precisamos para fazer uma avaliação e tomar uma decisão. Então, o que nós propomos, sempre que possível, normalmente isto acontece especificamente em contextos internos de colaboração entre os colaboradores da empresa, é que eles podem ver as ideias que estão a ser submetidas, por exemplo, para este desafio, e vejo que diferentes pessoas trazem soluções muito diferentes ao mesmo problema, e normalmente o que acontece num desafio é que acaba-se por selecionar 2, 3, 4 soluções destas e juntá-las num projeto. Se calhar o que o Filipe também estava a mencionar como iniciativas que depois vão fazer com que se obtenham os resultados que estamos à procura. Não é uma única ideia que vai mudar tudo, mas o ponto importante é que as pessoas partilham as ideias. Neste caso eu tenho aqui uma ideia partilhada pelo meu colega Anders. Ele explica basicamente o que é que está a propor, e no caso dele ele acha que as pessoas deviam ter, vá lá, áreas diferentes de espera no hospital, porque muitas vezes não estão muito bem, querem privacidade, estão a passar um bocadinho mal, não é? Outras vezes eles estão lá só para fazer um exame, eu quero é um sítio para trabalhar ou até para falar com outras pessoas. Ou seja, ele faz a proposta dele, mas nós não vamos logo a correr avaliar a ideia. O que nós propomos é dar algum tempo e dar o espaço à comunidade para dar algum feedback ao autor e ajudá-lo a melhorar a ideia antes que a ideia vá ser avaliada. E a maneira como isto funciona não é com votos ou com estrelas, tipo 5 estrelas ou 4 estrelas. O que nós queremos aqui obter é algo muito específico, que é feedback acionável. Eu quero que os meus colegas me digam, por um lado eles podem dizer, ok, eu acho que esta ideia é muito boa, é uma maneira de manifestar apoio, ninguém tem que me explicar porquê, mas o feedback que nós estamos também muito interessados é nas pessoas que nos dizem, olha, eu acho que esta ideia precisa de mais trabalho, porque para fazer isto é obrigatório eu dar feedback ao meu colega, é obrigatório eu chegar aqui e dizer, olha, pá, eu acho isto muito fixe, acho que pode ter bons resultados, pá, mas isto vai demorar 3 anos, nós temos este objetivo estratégico, temos de fechar isto em 3 meses. Okay? Isso vai dar a oportunidade depois ao autor da ideia para dizer ok, Manuela, tens razão no feedback que me estás a dar, ou não, nós de facto conseguimos fazer alguma coisa em 3 meses porque qualquer coisa. Outro modo de dar feedback é quando temos questões, e também é importante, porque muitas vezes nós comunicamos a ideia, mas vá lá, o mundo todo não partilha o nosso contexto mental e há coisas que nós não somos claros. Isto também ajuda quando os colegas vêm dizer assim, olha, epá, eu gosto desta ideia, mas não percebi o modelo de negócio, não percebi o valor para o cliente, não percebi como é que vamos capturar valor para a empresa. Isso vai ajudar o autor a iterar na ideia e melhorar essa ideia, o que lhe vai dar a vantagem de ter uma probabilidade maior da ideia ser selecionada. O valor para a organização também é bastante claro, porque basicamente vai estar a construir um bocadinho mais sobre estas ideias, o que vai facilitar os processos de tomada de decisão. E na prática, à medida que as pessoas vão interagindo e dando este feedback, o que acontece dentro das organizações é que para cada ideia existe, vá lá, aqui uma discussão, existe uma conversa em que as pessoas vão dando feedback. Obviamente que para isto acontecer é preciso participação. Nós temos alguns mecanismos que ajudam a angariar pessoas e a mantê-las interessadas. Um deles, e eu acho há duas grandes vertentes na inovação. Há uma parte que está relacionada com reconhecimento e outra que está com recompensa. São os dois bastante importantes. Nem todas as organizações podem dar recompensas materiais ou de outro tipo. O reconhecimento por si funciona muito bem. E no nosso caso, sempre que alguém faz um contributo numa ideia de outra pessoa que ajuda a melhorar o valor dessa ideia, o autor pode marcar esse comentário como uma contribuição significativa. As pessoas vão ganhar crachás, se quiserem, de acordo com determinados comportamentos que são conducentes a uma cultura organizacional e a uma colaboração na inovação, e isto por si é um fator muito importante à participação. E também há um segundo fator que eu acho que é muito relevante, e se calhar é por isso que alguns de vocês estão aqui hoje, que é a inovação traz um bocadinho o conceito de meritocracia, e quando nós conseguimos fazer esta inovação aberta, qualquer pessoa dentro da organização pode ter uma boa ideia, ou seja, independentemente vá lá, qual seja a minha posição, eu posso ter uma ideia para um novo produto,
para um novo serviço, para mudar um processo e tudo isso. Pronto. Isto é o que acontece, vá lá, o que os utilizadores fazem 95% do tempo. Há uma parte que é muito importante, que está, vá lá, no back-office disto, que é como é que isto se organiza. E eu não vos vou mostrar muito, até porque temos pouco tempo, mas há um conceito muito importante que vos quero transmitir, que é, quando nós capturamos estas ideias para esta organização, de exemplo, nós temos aqui diversas áreas em que eles pretendem capturar ideias. E há um ponto muito importante que é, para cada uma destas áreas, neste caso, eles têm pessoas diferentes a fazê-lo. E o segundo ponto importante é que, para cada uma destas áreas, eles podem utilizar um processo diferente para gerir as ideias. Ou seja, eu estou-vos a mostrar como é que isto é configurado e nós aqui estamos a dizer, ok, para colecionar ideias sobre Generative AI, vamos ter uma determinada equipa responsável por essas ideias, neste caso são 3 pessoas, e depois vamos ter um formulário específico com questões e vamos ter um workflow específico. Um workflow é um processo, ou seja, quais são as fases pelas quais a ideia vai passar para que nós possamos ir tomando decisões. E é muito importante, e este eu acho que é um dos pontos mais importantes, é que nós temos hoje em dia ainda uma tendência muito grande de normalmente tentar gerir a inovação com um processo único. E dizer assim, todas as ideias vão passar por este processo, e vão passar por estas fases, e vão passar por estes critérios. E na prática isso não funciona, porque na prática o que acontece é que nós dentro das organizações tanto podemos ter uma ideia muito simples que passa por mudar um processo de trabalho ou mudar um fornecedor para clientes muito grandes, às vezes mudar o fornecedor de copos de 500 hospitais ou de material de operação faz muita, muita diferença. Até dizemos, temos aqui um produto revolucionário que vamos colocar no mercado, e isso são coisas bastante distintas. Mas na prática o que acontece é que nós ajudamos as organizações a modelar estes processos de inovações, a configurar estes processos de inovação, e depois o que vai acontecer é que isto vai nos dar duas coisas. Vai nos dar estrutura para o desenvolvimento das inovações, ou seja, por um lado porque vai dizer que temos aqui um método para desenvolver as ideias, e vai nos dar também transparência. Ou seja, quando eu abro uma ideia na plataforma, eu vou conseguir perceber o que é que aconteceu até hoje e o que é que vai acontecer a seguir, de acordo com o tipo de ideia. Por exemplo, esta ideia neste momento está numa fase de refinamento porque foi colocada, foi discutida, o autor achou que estava pronta, nós fizemos uma triagem, vá lá, e achamos que não temos tudo o que é necessário para enviar para avaliação. E as ferramentas têm aqui um papel também importante, que é trazer alguma transparência e trazer clareza relativamente aos critérios e aos objetivos da empresa, porque eu consigo abrir isto e ver, ok, houve um passo prévio em que foi feita uma avaliação e neste caso eu tenho aqui os critérios, né, esta empresa tem os critérios públicos e eu consigo perceber qual é a avaliação que foi feita. E por outro lado, quando esta ideia passar para a próxima fase, para uma fase de avaliação, o sistema vai saber automaticamente, ok, isto é uma ideia para desenvolvimento sustentável, eu já sei que vai ser o Filipe e a Manuela que vão fazer a avaliação, automaticamente vai criar tarefas para essas pessoas o fazerem e vai mandar notificações, ou seja, as pessoas vão receber e dizer, tem uma ideia para avaliar, neste caso eu estou a fazer uma análise de risco, coisas como se existem riscos de implementação, se existem riscos relacionados com regulamentos, dependência de outras empresas, de timing, seja o que for. Mas o importante aqui é que tudo o que eu vos estou a mostrar, tudo o que vocês estão a ver no lado esquerdo é um exemplo, ou seja, tudo isto é configurado na plataforma e é configurado só com cliques, ou seja, não há desenvolvimentos adicionais, não há nada do género. Porque era o que eu vos estava a explicar, que é para diferentes tipos de ideias, em fases diferentes, nós precisamos de usar critérios diferentes. E, ou seja, as organizações conseguem modelar aqui os critérios que querem utilizar em cada fase. Eu, pessoalmente, já trabalhei com mais de 50 organizações em processos de inovação. Existem processos que são muito, muito, muito semelhantes. Ainda assim, mesmo que os passos sejam os mesmos, os critérios, as pessoas que os fazem e tudo mais são diferentes. Pronto. Isto é o grande core no que está relacionado com a captura de ideias. Existem muitas funcionalidades adicionais, existem funcionalidades relacionadas ao desenvolvimento das ideias e em dar suporte às equipas que estão a validar ideias, ou seja, quando nós temos ideias que têm um grau de incerteza muito grande, é preciso utilizar algumas estratégias para baixar, vá lá, o risco que a ideia possa ter, e nesse caso nós temos ferramentas que ajudam estas equipas a trabalhar o que é que sejam, quais são os pressupostos para que esta ideia seja verdade,
depois trabalhar na validação desses pressupostos, ou seja, organizar experiências que estão a fazer para perceber, ok, esta ideia pode ou não ser executada, vai ou não criar valor, e podem ser coisas como dificuldades técnicas, dificuldades na solução, o que o mercado estará ou não interessado em pagar, análises financeiras, ou seja, percebemos, fazer um bocadinho de forecasting, perceber, ok, qual é que pode ser o potencial desta ideia, ou seja, isto estende-se bastante, mas basicamente o objetivo é darmos suporte a tudo o que é necessário, desde que a ideia é criada até a uma fase em que é implementada, e depois ficamos a monitorizar qual é o impacto. Existem ferramentas adicionais que utilizamos, algumas muito dedicadas, ou seja, há empresas que começam a ter pessoas responsáveis por fazer a monitorização tecnológica. Neste caso, por exemplo, nós usamos radares, podem ser radares sobre tendências, sobre tecnologias, sobre as inovações que os nossos concorrentes estão a colocar no mercado, ou seja, nós podemos chegar a um nível muito sofisticado de vigilância tecnológica. Normalmente, quando uma organização começa a trabalhar connosco, nós utilizamos uma coisa muito simples, que neste caso é basicamente abrir esta vigilância tecnológica também a toda a gente, não só a parte das ideias, e deixá-los participar. E isto é uma coisa que ajuda também bastante a uma participação continuada, que é basicamente a organização tem a estratégia, define as áreas onde queremos recolher a informação, ou seja, também há aqui uma componente de gestão de Carlos, conhecimento. desculpa interromper. O Diz-me, que nós diz-me. estamos aqui a ver do radar, signals, portanto, estamos a falar daquilo que é fazer vigilância, certo? A gestão do Exatamente. conhecimento. Sim, Podemos sim, falar em mesmo em gestão do conhecimento. exatamente. Gestão do conhecimento com um objetivo muito claro, que é inspirar novos desafios, novas ideias ou novos projetos. Novos Ou projetos, seja, ok. o objetivo é fazer isto. Como estava a dizer, há organizações que têm pessoas dedicadas só para fazer essa vigilância. Normalmente hoje em Certo. dia, e é por isso que vêm estas ferramentas, e o que nós estamos a fazer aqui, essa vigilância é feita de um modo muito fechado e depois vive em fecheiros de Excel ou apresentações que não estão disponíveis para toda a gente na organização, o que faz com que o impacto seja reduzido, porque se o conhecimento não está disponível, não pode ser, vá lá, usado. Nós fazemos também de um modo mais aberto, que basicamente é criar alguns temas, criar áreas em que a organização quer inovar, e depois as pessoas podem subscrever estes temas. Há aqui também um ponto importante, que é: nós não podemos sobrecarregar as pessoas com informação a mais, toda a gente já tem muita coisa, e nós deixamos que os utilizadores nos digam, do ponto de vista de gestão do conhecimento, por exemplo, eu tenho muito interesse em clínicas e hospitais, em gestão de dados, na experiência de paciente, pá, mas não me interessa nada sobre marketing ou melhorar a performance. E depois o que acontece na prática é que eles podem, qualquer pessoa da organização pode fazê-lo na plataforma, ou da maneira como é mais usado é pôr algo no browser ou no telefone que podem acionar em qualquer altura, e quando eles acham qualquer coisa, que pode ser online, pode ser numa feira, pode ser numa conferência, onde seja, que querem partilhar, eles só precisam de carregar num botão. Neste caso eu vou partilhar aqui um estudo da BCG, já agora, porque é interessante para quem quiser ler dentro da temática. É interessante porque, ao contrário do que se estava à espera, a maturidade da gestão da inovação tem vindo a baixar. E eles consideram, dentro do painel que entrevistaram, que só 3% das organizações estão prontas para inovar. Mas podia ser uma notícia sobre uma startup, uma tecnologia, um paper, o que fosse, e quando as pessoas partilham isto, nós fazemos duas perguntas. A primeira, basicamente, é perceber, ok, porquê que estás a partilhar isto, porquê que isto é relevante? Pronto, eu não tenho tempo aqui para explicar, mas imaginem que estou a dizer que temos que melhorar o nosso sistema de gestão de inovação. E basicamente o que as pessoas vão também fazer é dizer-nos, ok, isto é sobre que tópico? Vamos fingir que é uma tecnologia. Quando eu partilho isto, eu posso colocar anexos, podia pôr um paper, o que fosse, fotografias. Eu nem sequer preciso de ir à plataforma, posso continuar a fazer o que eu estiver a fazer, mas na prática, como estão à espera, se eu vier à plataforma, esta informação vai estar aqui, e todas as pessoas que subscreveram um determinado canal, vá lá, de tecnologia, vão receber esta informação. Ou seja, eu posso vê-la aqui, quem subscreveu este tópico há de ser notificado, e podemos ter aqui uma discussão sobre este tema. Mais uma vez, o objetivo disto é inspirar novos desafios, ou novas ideias, ou novos projetos. Pronto. Isto E são... Carlos, o que é que temos aqui de
para a gestão das próprias iniciativas ou projetos, não é? Estamos aqui ainda numa questão de terminologia, mas o que é que o Innovation Cast nos pode trazer? Olha, eu acho que nós vemos duas vertentes, e esse é outro ponto de. Eu estou a ver aqui do canto esquerdo ali a palavra por project, portanto Sim, sim, temos sim. alguma coisa para E project. era isso que eu E ia dizer, que é. portfólio, também não sei se era o que é que o portfólio representa. Eu acho que quando nós pegamos em ideias e voltamos à questão dos processos, as organizações definem processos e depois tentam utilizar o mesmo processo para tudo. E em gestão de projeto é a mesma coisa. Normalmente as organizações com alguma dimensão começam a ter também uma divisão que é a gestão de projeto, que tem determinadas metodologias, que tem determinadas ferramentas e que depois tentam aplicar a tudo. A nossa aproximação e o que nós fazemos em termos de inovação é bastante diferente. Porquê? Um projeto, normalmente, a execução de um projeto está relacionada com, existe um objetivo muito específico e nós sabemos o que é que vai ser o fim daquele projeto. Num projeto de execução, nós sabemos o que é que vai estar à saída. Portanto, é um problema mais ou menos de alocação de recursos, definir milestones, definir quais são as prioridades, atribuir pessoas para fazerem o trabalho, executar, monitorizar e depois reportar sobre isso. Na gestão da inovação, na maior parte das ideias, nas ideias que têm um potencial alto, logo têm muita incerteza, nós não conseguimos fazer um planeamento muito bonito a dizer, olha, daqui a 2 meses eu vou ter isto, daqui a 3 meses eu vou ter aquilo, vou gastar X dinheiro e o resultado vai ser este. E é isso que nós suportamos. Ou seja, a maior parte das ideias não precisa, dentro das organizações, não precisa de ter uma ferramenta de gestão de projeto muito elaborada, porque na realidade 90% das ideias, 95% das ideias que as organizações têm são ideias de melhoria contínua. São ideias para dizer, ok, vou fazer esta pequena alteração a este produto ou a este processo, ou este serviço, e são ideias numa base de continuidade. E normalmente não é preciso muita sofisticação em termos de gerir esta ideia, de implementar esta ideia, de gerir os resultados. Onde é preciso alguma sofisticação é, eu tenho aqui uma ideia que tem muito potencial, não faço ideia se isto vai funcionar ou não, há desafios tecnológicos, há desafios relacionados com o mercado, há desafios da minha solução, e nesse caso então sim nós temos projetos de inovação, mas os nossos projetos de inovação o que suportam basicamente é todo o processo, desde que nós dizemos assim, ok, esta ideia tem muito potencial, nós gostávamos de chegar com isto e ter uma solução, o que é que vamos fazer para perceber se isto pode funcionar ou não, ok? E vem aqui muita inspiração do que é que são as metodologias, vá lá, ágeis e metodologias que vêm de áreas como design thinking, lean startup, coisas do género, que passa por como é que eu vou ver se realmente isto que nós estamos aqui a imaginar pode ser uma realidade. E eu mostrei um bocadinho, assim, muito, muito a correr, mas basicamente as pessoas fazem um plano para isto. O plano não é tipo, ok, vamos construir a fábrica e começar a vender daqui a 3 meses. O plano é o que é que nós vamos fazer para validar que esta ideia vai criar valor para a nossa organização. Pronto, e nesse caso trabalhamos basicamente com algumas ferramentas como os pressupostos, ou seja, as equipas que estão a desenvolver essa ideia começam por criar uma lista dos pressupostos, ou seja, o que é que tem que ser verdade para esta ideia funcionar. E depois, para cada pressuposto, eles dizem-nos se eles têm dados que o provam, ou se é só, vá lá, eu acho que é assim, e qual é o impacto no projeto se estivermos errados. Há coisas que vão ser menores e nós não nos interessam nessa fase, há coisas que podem pôr o projeto em risco. Ou seja, o objetivo é priorizar o que é que eles têm que validar do ponto de vista técnico, financeiro, operacional, da solução, para que esta ideia seja uma realidade. E depois eles executam experiências. E experiências eu sei que soa uma coisa muito tecnológica e muito laboratório, e às vezes é, mas experiências pode ser tipo fazer um protótipo, pode ser falar com clientes, pode ser experimentar fazer o que esta ideia vai fazer de um modo manual e depois reproduzi-lo enquanto ideia. Por exemplo, neste caso, ainda estamos no contexto de melhorar o tempo de espera para aumentar a satisfação e lealdade dos clientes nos hospitais. Uma das experiências que eles estão a fazer é colocar uma enfermeira em todas as salas de espera continuamente e ver se há alterações na satisfação dos clientes. Ou seja, basicamente o objetivo é validar se as coisas são verdade ou não. Há uma parte de gestão de risco, nós temos clientes que trabalham na área da saúde, farmacêuticas, financeiras, eles têm que ter uma gestão de risco apertada. E depois tem a parte dos impactos financeiros, que é basicamente percebermos, ok, o que é que isto pode representar para a nossa empresa no futuro, em termos de aumento de receitas ou novas receitas, em termos de poupanças, também quanto é que isto nos custa
desenvolver, e eles podem, vá lá, fazer algum planeamento e depois controle financeiro destas coisas. A parte que perguntaste final, que tem a ver com o portfólio, depois o que isto permite é aos gestores olharem para todos os projetos que estamos a correr e perceber de um modo agregado o que é que se passa. Eu depois posso filtrar o meu portfólio, mas eu consigo ver muito rapidamente aqui, ok, nós estamos a investir muito mais em aumentar valor, em aumentar receitas de coisas que nós já fazemos, do que criar novas receitas. Continua a ser interessante. Eu consigo abrir aqui qualquer um dos projetos e ter um resumo muito rápido e ver, ok, esta equipa está-me a dizer que está tudo bem, mas afinal, se calhar até estão aqui presos com algumas tarefas que não conseguem fazer. Alguns dos pressupostos que nós tínhamos quando aprovámos este projeto foram invalidados. Se calhar é boa ideia voltarmos a olhar para isto e perceber se continuamos a investir nisto ou se vamos libertar estes recursos para trabalharem noutra área. Pronto. E depois isto pode ir a um nível de sofisticação muito grande. Nós temos conectores com ferramentas de inteligência, ou seja, com ferramentas de dashboards, de reporting, e nós temos clientes que depois fazem dashboards que ligam o resto do negócio à inovação. Ou seja, por exemplo, neste caso, isto é de uma farmacêutica e eles querem ver todos os projetos de inovação e filtrá-los por área terapêutica, por ver como é que isto afeta a cadeia de valor, por departamento. No caso deles, eles querem ter um portfólio e ver para cada produto quantos projetos eu estou a correr, quais são as partes do mundo que estão a participar. Vá lá, todos esse tipo de coisas são possíveis a partir do momento que nós temos esta informação. E basicamente é isto. Temos ferramentas de comunicação, como blogs, temos ferramentas estáticas, páginas estáticas onde podemos apresentar, vá lá, o que é que estamos a fazer, quem são as pessoas que estão aqui, quais são as áreas estratégicas onde a empresa quer inovar mais. E tu mencionaste uma coisa que eu acho que é muito relevante e estamos a sentir isso muito na prática, que é cada vez mais as organizações estão a apostar na inovação aberta. O Grupo Nabeiro cá já tinha um programa com universidades. A Brisa lançou o Ahead há pouco tempo, eu penso que foi há semanas, e tem aqui um programa para startups, onde tem diferentes áreas em que as startups podem tentar contribuir. Nós trabalhamos com outras empresas, esta é na Europa e é muito giro porque é um conglomerado de empresas de energia que acabam por colaborar, ou seja, eles podem competir em algumas áreas, mas eles colaboram em áreas em que precisam de inovar, que são áreas que não vão fazer diferença, vá lá, do ponto de vista estratégico. E basicamente o que acontece aqui é que eles lançam problemas para o mercado, e recebem soluções através de parceiros. Este é na Arábia, é na Arábia Saudita. São desafios relacionados com água, e eles são vá lá, dos países mais avançados em termos de processos com água, de Carlos, sinalização e desculpa, coisas do género. desculpa interromper-te, mas aproveitando até que estás a demonstrar aqui alguns estudos de caso e algumas empresas, entidades que utilizam a plataforma, e eu vou aproveitando para ir dando resposta aqui a algumas questões que estão a ser colocadas, e deixo a nota a quem quiser colocar questões que utiliza aqui portanto, o chat, ou aqui o questões e perdão, ou questões e respostas. E dando aqui a Sara, aqui da Universidade Nova de Lisboa, está a colocar a questão, um, do ponto de vista empresarial, estamos aqui a ver alguns exemplos. Existe algum caso em que vocês estejam a utilizar a plataforma para a vertente científica em universidades ou outro tipo de entidades similares? Sim, nós temos uma parceria com a Universidade de Aviu, na Holanda. Temos também alguma colaboração com uma Universidade da Califórnia, que eu espero que venha a crescer. E de que forma é E que os investigadores utilizam esta plataforma? Para que tipo eles de... usam por um lado internamente, para fazerem próprios desafios e Ok, fazem coisas do género. Por outro lado, eles usam para trabalhar com as empresas. Quando eles vão trabalhar com uma empresa, eles têm empresas clientes, às vezes eles usam a nossa tecnologia para correr lá os desafios e tudo mais. E depois é uma coisa gira porque eles têm feito estudos, obviamente não só sobre as áreas que estão a fazer, mas eles também têm escrito alguns papers sobre Innovation Cast e sobre a utilização de inovação colaborativa. Há uma área muito interessante nas universidades, que nós temos um projeto que ainda não arrancou, que tem sido difícil, que passa por uma cadeira ser suportada por Innovation Cast, em que a ideia é, vão ter desafios de organizações lá dentro
e os trabalhos dos alunos vai ser participar nestes desafios. Ou seja, mas nós também temos uma universidade no Médio Oriente a utilizar a Innovation Cast para gerir candidaturas a fundos. Ou seja, todo o processo que nós Ok, vemos ali, com aqueles passos todos, critérios, certo. etc., que eles criam mais transparência e têm isso num processo de atribuição de fundos de investigação. Ok, muito bem. Isto é uma questão minha e já volto aqui às questões que estão a ser colocadas. Ahm, Vocês têm tido a percepção de que realmente a plataforma consegue ser um estímulo ao envolvimento das pessoas de uma organização naquilo que é a inovação da empresa? Porque uma das grandes dificuldades que temos aqui na gestão da inovação é sempre o envolvimento das pessoas e a plataforma e as ferramentas serem universais para toda a organização. Conseguem sentir isso? Que realmente ter uma ferramenta destas consegue dinamizar e abranger o maior número de pessoas? Sim, sem qualquer dúvida, a vários níveis. Número um, nós trabalhamos com organizações e começámos por trabalhar só com organizações muito grandes. Hoje em dia estamos a trabalhar também com organizações mais pequenas. Numa organização muito grande, fazer isto de um modo global, sem uma plataforma, é impensável. Era mesmo do que chegar ao marketing e dizer agora façam tudo sem usar um CRM ou a contabilidade. Opa, usem o Excel e usem o Teams para falarem. Ou seja, há uma parte que eu acho que o que isto traz, que é processo, e a organização. A outra parte é mesmo o que eu disse ao início, que é isto vai criar ligação entre pessoas que não se conhecem. E cada vez mais nós trabalhamos de uma maneira distribuída, trabalhamos distantes, não é? Deixou de haver aí ninguém vai à salinha para a pausa para o café, para falar, ou à máquina de fotocópias como antigamente. E antigamente havia organizações que desenhavam os edifícios e colocavam os centros de fotocópias em determinadas zonas só para Sim, propiciar este encontro das pessoas as desta área com interações, as esta área, interações. não é? E hoje em dia nós temos isto no modo digital. E obviamente há uma coisa que eu acho que é importante, que é, não é expectável que toda a gente participe, nem toda a gente tem o perfil de eu tenho uma ideia, vamos fazer isto. Há uma parte que é, por um lado, nós temos vindo a abrir a participação às outras áreas, como viram com os sinais. Eu não preciso ter ideias. Se eu vir coisas que são relevantes, se eu tiver uma conversa com um cliente, se eu falar com um fornecedor, eu posso comunicá-lo. E, por outro lado, nós sabemos que a participação há de estar ao longo do ano 30% a 40% do que é, vá lá, o universo da organização toda. Com algumas variações, quando se lançam desafios, como falou há bocado o Manuel, há bocado como as newsletters, não é? Quando há novidade, as pessoas vão todas a correr, depois há um processo mais de desenvolvimento, tem que ser ciclos, mas sim, sem qualquer dúvida. Só dando resposta também aqui a outra questão, e utilizando o que está aqui a ser colocado, há alguma possibilidade, portanto, daquilo que é o radar e a questão da vigilância, seja que tipo de vigilância for, mais ou menos tecnológica, que possa ser feita de forma automática, ou seja, nós colocarmos algumas palavras-chave e existir uma pesquisa, portanto, da ferramenta e ela monitorizar o que está aí disponível na internet, nas redes sociais, etc. E dando aqui, Sim, portanto, é uma boa pergunta. uma questão colocada pelo Fernando Ribeiro. É assistida, é automática, mas nós continuamos a precisar de pessoas para depois decidir o que é que vamos Filtrar, fazer com esta filtrar, informação, não é? ok. Mas é um Pois. problema que nós começamos a ter, ou seja, os profissionais da geração do conhecimento, que é nós temos informação a mais. E sim, nós fazemos isso. Nós podemos ter pesquisas online, e, por exemplo, esta pessoa está a monitorizar uma tecnologia, e o que nós vamos fazer é vamos lhe mostrar coisas que estão a vir de diferentes fontes. Para cada uma delas, ele pode dizer: Ok, isto é muito interessante, eu quero trazer isto para a organização e vou criar um insight interno, ou dizer, ok, isto não é interessante para mim, e vou simplesmente ignorar. Mas é uma área muito, muito interessante e que tem vindo a crescer, que é como é que nós conseguimos centralizar a informação que às vezes vem de 5, 7, 10 plataformas diferentes e dar, vá lá, um cockpit para quem está a fazer esse trabalho, para ter uma lista única para processar essa informação que está a gerir. Ok, muito bem. Só dando aqui, e já volto aqui à questão da Innovation Cast e da plataforma, dando resposta aqui à Ana, portanto, que fala aqui, portanto, da necessidade de, muitas das vezes, para mantermos os negócios a funcionar, sermos inovadores nos negócios, as questões da regulamentação das políticas, etc. É claro que hoje em dia
Um, Quando analisamos e definimos um contexto de uma organização e aquilo que é a estratégia de inovação, muitas das vezes as questões de regulamentação, regulamentares, e mesmo as questões políticas, ou até, infelizmente, as guerras que temos hoje em dia, transformam-se num condicionalismo para aquilo que nós podemos fazer de inovação. Muitas das vezes também se transformam numa oportunidade. E, portanto, temos que ver aqui o que é que estas restrições podem funcionar como riscos e como ameaças, sobretudo, mas também ver como é que podem ser uma oportunidade. Porque muitas das vezes as questões regulamentares transformam-se também em oportunidades e temos que nos ajustar, digamos assim, àquilo que é a sociedade e há muitos riscos que são ameaças que na realidade não conseguimos fazer nada, não é? Portanto, temos que estar perante eles, como é o caso das guerras, não é? E não conseguimos ter poder de intervenção, digamos assim. Bom, voltando aqui à questão da plataforma e dando aqui seguimento a algumas questões que estão a ser colocadas, Carlos, não sei se podes falar um pouco da vertente mais comercial, entre aspas. Aqui a Luísa da Sim do Ave está aqui a colocar duas questões. Eu sei que a plataforma não é de utilização aberta, por isso posso já, entre aspas, quase responder a isso. Como é que o modelo comercial, sem estarmos aqui, é claro, a falar em valores, que isso é caso a caso, mas o modelo comercial da Innovation Cast, como é que funciona? E é uma subscrição, é da mesma maneira que tu subscreves o Microsoft Office para toda a gente, o Innovation Cast também. Nós não cobramos por utilizador, ou seja, toda a gente tem acesso dentro da organização e depois temos vários níveis distintos e o que difere, o que faz o preço variar, basicamente é a complexidade dos processos de inovação que vamos suportar. Isso é uma subscrição de software. Depois há uma parte de serviço inicial que é curta, mas o objetivo é também ajudar a organização a gerir tudo o que tem a ver com montar os processos, desenhar os processos, a comunicação com os utilizadores, tudo isso. E há uma personalização, não é? Eu sei que vocês fazem um trabalho sempre de tentar Sim, personalizar a ferramenta àquilo que é a organização. sim, sendo que o nosso objetivo é que a organização depois seja capaz de o fazer por eles próprios, porque é uma competência que eu acho que as organizações precisam, porque a própria gestão da inovação tem que estar sempre a mudar. Isso também vimos nos referenciais normativos, não é? O próprio sistema de gestão de inovação da empresa tem que estar sujeito a um ciclo de melhoria contínua, vá lá. Sim, sem dúvida. E isso leva-me a uma questão que eu estava aqui a registar enquanto estavas a apresentar, e aqui o Paulo Barros do CITIM está precisamente a colocar qual é o alinhamento que nós temos. A 56.001 ainda é muito recente, em Portugal ainda não está traduzida a norma, e nós sabemos bem esse trabalho, porque eu e o Carlos fazemos parte da comissão técnica e, portanto, esse trabalho é algo que está a ser desenvolvido. Mas a verdade é que a plataforma Innovation Cast acaba por corresponder a muito daquilo que são os requisitos normativos que nós temos, quer na NP 4457, que vai deixar de existir ainda durante este ano, não é? Portanto, vai acabar por. Não, este ano não. Quando houver o processo de fecho de migração de quem tem a NP 4457, mas de que forma ela acaba por responder aqui a bastantes requisitos, não é? Dos referenciais Sim, normativos. nós quando começámos a desenvolver o Innovation Cast na primeira versão, foi para estar alinhado com a NP 4457. Uma das Sim, pessoas não primeiras atingiu. pessoas com quem fomos falar foi com a Isabel Caetano, na altura na Cotec, precisamente por causa disso. E nós sempre suportámos isso. Depois juntámos também ao grupo da ISO, que estava a trabalhar na norma, que foi só publicado em setembro, mas obviamente tínhamos informação prévia. E eu consigo dizer que nós suportamos, vá lá, 80% do que é preciso ter em termos de executar da parte de vista de operacional, de fazer prova que fazemos determinadas atividades. Nós já fazíamos isso com os nossos clientes na NP 4457. Quando havia uma auditoria, as empresas podiam chegar ali e dizer: sim, senhor, está aqui o que eu faço de vigilância, está aqui o que eu tenho de ideias, está aqui o que eu faço de projetos, está aqui uma data de coisas. Há uma parte inicial que nós não temos, mas onde as ferramentas da Cotec encaixam muito bem, que é aquela parte inicial da norma. Existem 2 ou 3 cláusulas que têm a ver com definir qual é a intenção, definir qual é a estratégia, definir um modelo de liderança para a inovação,
e essas ferramentas aí são bastante úteis, mas fora essa parte que basicamente é definir o contexto e onde é que vamos jogar, depois daí para baixo tudo é suportado pela plataforma, ajuda não só na implementação em si, mas também em fazer prova, quando é necessário, de que realmente temos esse tipo de atividades dentro da organização. Sim, sem dúvida, é verdade. E há sempre uma questão que, apesar de termos normas guia para aquilo que são ferramentas, na verdade, quando falamos da 56.001 de requisitos, não há aqui nenhuma obrigatoriedade do ponto de vista normativo da ferramenta que estamos, das ferramentas que estamos a utilizar. E nesse sentido, tentando dar aqui resposta à questão que está a ser, uma outra questão que está a ser colocada, se existe alguma possibilidade, portanto, de utilizar a metodologia 3 na plataforma. É verdade que a ISO 56007, que é uma norma guia, ok? Portanto, a ISO 56007 é uma norma guia, refere alguns exemplos e citam, é verdade, a metodologia 3, que já tem muitos anos, não é? Portanto, já é uma metodologia muito antiga. Nós falamos de que realmente, e percebemos que utilizam muito as metodologias de Lean, não é? Sobretudo para o planeamento e a gestão dos projetos, pelo que percebi muito a vertente do Scrum até. A metodologia 3 é algo que é possível de aplicar na plataforma? Sim, utilizamos alguns conceitos de Agile e para nós isto é um ponto de venda. A maior parte das soluções de gestão de inovação são desenvolvidas e têm um processo único que as organizações têm que adotar. E acabou. Tem que seguir aquilo. Isso é mau, normalmente, porque, não serve para todas as organizações. É pior, porque dentro das organizações, diferentes ideias precisam de diferentes metodologias. Se um cliente quiser utilizar a Triz, nós conseguimos no Innovation Cast modelar lá todos os passos que as equipas vão seguir dentro dessa metodologia. E eles podem escolher utilizar a Triz para ideias altamente tecnológicas, de investigação, desenvolvimento, o que estejam a fazer, e utilizar uma metodologia, até, sei lá, StageGate, não é? O mais simples possível, para ideias de melhoria contínua que tenham a ver com sustentabilidade ou uma coisa do género. Ou seja, eu acho que isso é um ponto muito importante e isso é um ponto importante da norma, e há muitas pessoas que se queixaram quando saiu a norma que, mas a norma não diz exatamente o que é que eu tenho que fazer, porque isso é impossível, não é? Todos nós gostávamos que houvesse uma receita mágica e fosse fazer 1, 2, 3, 4 e estava, mas não. Mas pronto, tem esses exemplos e qualquer cliente pode dizer assim, sim, eu quero utilizar a Triz neste contexto e nós ajudamos a mapear essa tecnologia na plataforma. Sim. Obrigado, sim, e sem dúvida, portanto, cada organização tem as suas, ou pode ter as suas ferramentas e querer utilizar as suas ferramentas, e portanto, e consegue dar resposta àquilo que são os requisitos normativos e consegue criar aquilo que é a estratégia e a cultura de inovação que nós fomos falando, e sem dúvida que estas ferramentas digitais vão criando essas dinâmicas e, e trazendo essas vantagens. Muito bem, bom, estamos a terminar aquilo que é o nosso tempo. Carlos, muito obrigado pelo aquilo que é pelo aquilo que foi a tua partilha. Muito obrigado mais uma vez por acederes aqui ao nosso convite. Foi com muito gosto, estar novamente em interação contigo, e certamente nos encontraremos em breve. Um, Manuela, acho que o encerramento fica contigo, é isso. Muito obrigado, Carlos, Obrigado. pela excelente apresentação e pela abertura aqui, criou sobre diversas perspectivas que podemos ter, fases e perspectivas que podemos ter nesta abordagem da gestão da inovação. Eu gostaria de partilhar apenas que, como o Filipe referiu no início, há muito poucas vagas disponíveis para o Master, mas nós temos várias edições, poderemos ter várias edições ao longo do ano, portanto, se estiverem interessados, partilhei aqui no chat o link com a informação que temos do Master, que é uma abordagem também um pouco diferenciada do habitual, na medida em que teremos em cada dia
dois intervenientes, ou seja, nos 5 dias de formação vamos ter mais do que 10 especialistas nas diversas áreas da inovação a partilhar as suas experiências. Portanto, não é um curso em que temos 1 ou 2 formadores a ministrar um determinado conjunto de conteúdos, mas, antes pelo contrário, teremos cada dia pelo menos 2 especialistas a partilharem áreas diversas áreas da inovação com as suas experiências e todo o seu know-how. Portanto, são pessoas que estão ligadas ao terreno e à prática nestas áreas. Portanto, é uma formação diferenciadora nesse sentido em que é muito abrangente, com muitos especialistas e permitirá muitas perspectivas diferentes e visões diferentes do que fazer em termos da inovação, sendo que também temos no último dia um conjunto de empresas que irão partilhar os seus estudos de caso para ficarem a conhecer melhor o que de áreas diferentes, não é? Que em cada área tem estado a ser considerado como boas práticas. Resta-me também agradecer a todos que estiveram presentes até ao momento e dizer que a Tecminho lança várias iniciativas neste âmbito, sendo a Tecminho uma entidade de inovação, pelo que nos quiserem fazer chegar alguns dos vossos interesses ou necessidades ou áreas que gostariam de ver exploradas, querem em termos de webinars, querem em termos de formação propriamente dita, poderão fazê-lo através de e-mail, enviando-nos essa vossa necessidade ou esse vosso interesse em áreas específicas da inovação, e nós analisaremos e daremos resposta sempre que possível a essas vossas solicitações e necessidades. E espero que, de facto, este webinar tenha correspondido às vossas expectativas. Vamos a cumprir com rigor o horário definido e, portanto, não vamos alongar-nos mais, e agradecer uma vez mais ao Carlos e ao Filipe por esta sessão e pela disponibilidade e pelo interesse que demonstraram. Temos aqui vários comentários a agradecer o interesse da iniciativa e, portanto, foi bastante interessante e, como tal, nós ficamos satisfeitos com o interesse de todos e agradecemos particularmente aos nossos oradores. Obrigado. Até breve. Obrigada Até a breve. todos Obrigado. e tenham Obrigado. continuação de um bom dia. Obrigado. Boa Obrigado. semana. Obrigado.